Você já ouviu falar em armas de pulso eletromagnético? A forma mais letal e mais furtiva de se usar uma arma nuclear, as armas de EMP, pulso eletromagnético, podem devastar todo um país em um piscar de olhos. Assistam até o final do vídeo e saberemos mais um pouco dessa tão terrível tecnologia. Conhecido como ataque com pulso eletromagnético ou EMP, é uma das ameaças mais mortais que um país pode enfrentar. Como funciona? Vamos supor que no caso dos Estados Unidos uma arma nuclear fosse detonada na estratosfera, acima do país ao invés de no chão. Isso paralisaria toda a rede elétrica e em um piscar de olhos elevaria o país 100 anos para o passado, e essa não é uma nova ameaça. De fato, no ano de 2001, o governo dos Estados Unidos autorizou a criação de algo chamado Comissão EMP. Uma comissão para estudar o que isso poderia significar para o país. A comissão então publicou um relatório que é esse que você vê na tela, e eles descobriram que um ataque com pulso eletromagnético poderia resultar na destruição de até 70% da rede elétrica dos Estados Unidos e causar um blackout nacional por mais de um ano, e de acordo com esses especialistas, esse blackout acabaria levando à morte de dezenas de milhões de americanos. E a razão para isso é simples, goste ou não. Vivemos em uma época que quase tudo o que fazemos requer alguma forma de eletricidade. Todas as indústrias das quais dependemos precisam de eletricidade para funcionar, e assim, sem eletricidade as empresas fechariam. Muitas pessoas não seriam capazes de aquecer ou esfriar suas casas. Tanto gasodutos quanto oleodutos seriam desligados, porque esses sistemas funcionam com eletricidade. E quando isso para de fluir, dificulta para os caminhões que fornecem nossa comida terem combustível, a água fresca para de fluir para as casas das pessoas. A internet obviamente cai. Linhas telefônicas param de funcionar, reatores nucleares são subitamente incapazes de manter suas temperaturas centrais e possivelmente derretem, e assim por diante. Existem milhares de problemas que qualquer país enfrentaria se seu sistema elétrico fosse subitamente destruído. E você pode imaginar que não demoraria muito para que a própria sociedade começasse a desmoronar e as pessoas começassem a recorrer a todos e quaisquer meios para lutar pela sua própria sobrevivência e de suas famílias. Agora falando dos Estados Unidos, por que lá há mais estudos sobre o que algo assim causaria? Quantas pessoas lá você acha que estão prontas para sobreviver a uma situação como essa? Quantas pessoas você acha que têm o conhecimento necessário, as habilidades necessárias, cursos necessários para sobreviver a uma situação em que em um piscar de olhos se volta aos tempos pré-industriais? Os pesquisadores desse comitê que falei analisaram profundamente essa situação hipotética e estimaram que cerca de apenas 10% dos americanos conseguiriam sobreviver. Apenas 1 em cada 10 americanos localizados principalmente em áreas rurais distantes das cidades poderiam cuidar de si mesmos. De fato, o governo americano recentemente removeu o sigilo de um documento muito importante, esses ataques EMP. E dentro do documento havia uma conversa que ocorreu pelo Comitê de Serviços Armados do Senado americano. E nessa conversa o Dr. William Graham, que é o presidente dessa comissão que faria pouco do EMP, ele depois apresentou uma avaliação bastante rígida de como seriam os Estados Unidos após um ataque desse tipo. Aqui está a transcrição na íntegra. Então, a princípio, o congressista falando isso aqui de um esboço de um livro chamado One Second After, falava da história de um ataque de um míssil balístico, e o nosso país. A arma foi lançada de um navio em nossa costa e em seguida o navio foi afundado para que não houvesse pistas. A arma foi detonada a cerca de 480 quilômetros de altura sobre o estado de Nebraska e paralisou nossa infraestrutura em todo o país. A história dura um ano. Ela acontece nas colinas da Carolina do Norte. No final do ano 90% da nossa população está morta. Existem apenas 25 mil pessoas ainda vivas na cidade de Nova York. As comunidades nas colinas da Carolina do Norte têm mais sorte. Apenas 80% de sua população morre no final de um ano. Essa é uma avaliação realista do que um ataque com EMP realmente robusto poderia fazer ao nosso país. Essa foi a pergunta do congressista. Aí o Dr. Green respondeu o seguinte, ele disse aspas, achamos que está na faixa correta, não temos experiência em perder a infraestrutura em um país com 300 milhões de pessoas, a maioria das quais não vive de forma a prover sua própria alimentação e outras necessidades.
Poderíamos voltar a uma época em que as pessoas viviam assim, isso seria 10%, seriam 30 milhões e essa é provavelmente a faixa em que poderíamos sobreviver como uma economia basicamente rural. Embora se nesse ponto os americanos que sobrassem conseguissem se defender de uma invasão dos comunistas chineses, aí já é outra questão. No entanto, já que estamos no assunto, vou descrever como um ataque com IMP funciona na prática. Essencialmente, um pulso eletromagnético de alta altitude acontece quando uma ogiva nuclear, uma bomba atômica, é detonada em qualquer lugar entre 30 e 400 km acima da superfície da Terra. Fazer isso colocando a bomba em algo como satélite, um míssil balístico intercontinental ou, veja só, até mesmo um balão. A questão é apenas garantir que a bomba nuclear esteja alto o suficiente no ar, bem acima do alvo que você deseja eliminar. Uma coisa que precisamos saber sobre armas nucleares é a bola de fogo que se vê nos filmes que destrói tudo pela frente. Existe um efeito colateral de uma explosão nuclear que é a liberação do que chamam de pulso de radiação eletromagnética, que cobre tudo a partir do ponto central da explosão. Então aqui colocamos um mapa para dar uma ideia de como isso seria na prática em cima dos Estados Unidos. Se uma ogiva nuclear fosse detonada a cerca de 30 km acima da superfície da Terra, ela geraria um IMP, um pulso eletromagnético que cobriria vários estados. A 100 km de altura, cobriria vários outros estados. Chegando em 200 km, já cobriria quase todos os Estados Unidos e a uma altitude de cerca de 400 km, correria não apenas a totalidade dos Estados Unidos continentais, mas também várias partes do Canadá e do México. Agora vale notar que, ao contrário de um ataque nuclear típico, um ataque com IMP, pulso eletromagnético, não tem na verdade a destruição física que se associar a uma bomba atômica. Não haveria prédio derrubado derretendo no chão. Mas o que aconteceria é que todos os dispositivos eletrônicos parariam de funcionar imediatamente porque as ondas do pulso eletromagnético sobrecarregam completamente, fritam todos os circuitos como elevador, telefones celulares, computadores, eletrônicos, seu fogão, tudo desliga. Ataques com IMP já vêm a partir do ano de quando os Estados Unidos realizavam experimentos nucleares na costa do Havaí. Naquela época o governo dos Estados Unidos tinha motivos para temer que se a União Soviética detonasse uma bomba nuclear no espaço, isso poderia danificar ou destruir os seus mísseis intercontinentais, e daí o governo americano autorizou e conduziu algo chamado Projeto Fishbowl, onde eles montaram uma série de testes com armas nucleares em alta altitude para descobrir por si próprios o que aconteceria quando a arma nuclear fosse detonada tão alto. E um desses testes foi chamado de Starfish Prime, e foi durante esse experimento principal do Start Prime que os Estados Unidos aprenderam sobre os perigos de um ataque com IMP pela primeira vez. O que aconteceu com o dispositivo nuclear foi lançado a uma altitude de cerca de 400 km acima da ilha Johnston no Oceano Pacífico, que estava tão alto e longe o suficiente das ilhas principais do Havaí que os cientistas pensaram que era seguro. Mas o experimento provou o contrário, isso porque no Havaí, que fica a cerca de 1.400 km de distância da explosão, havia luzes na rua começando a falhar, problemas elétricos, alarmes disparando e um relé de comunicação danificado. Além disso, indo para cima ao invés de para baixo, vários satélites dos Estados Unidos que estavam em órbita na época também foram danificados pelo IMP resultante da explosão. E foi naquele momento, durante aquele experimento, que esses cientistas nucleares perceberam que uma explosão com IMP era um perigo. Mas não foram só os Estados Unidos que testaram. A partir de outubro daquele mesmo ano, os russos também detonaram várias explosões nucleares, dessa vez sobre o Cazaquistão. Para calcular o impacto de uma explosão com IMP na rede elétrica, eles acabaram conduzindo esses experimentos nucleares, alterando a altura da explosão e a capacidade da bomba para avaliar a diferença. Nos anos agora, enquanto o resultado total desses experimentos ainda é parcialmente sigiloso, algumas das descobertas foram entregues a cientistas americanos e, de acordo com o que os russos revelaram aos cientistas americanos e depois do que os cientistas americanos revelaram ao público, na explosão com pulso eletromagnético sobre o Cazaquistão, destruíram transformadores, destruíram geradores, sistemas de comunicação inteiros, destruíram quadros elétricos e quase todos os aparelhos eletrônicos. Uma potência mundial em ascensão como a China,
e está olhando para os Estados Unidos, que é um país tecnologicamente superior, o qual você pode não conseguir vencer em um confronto direto. O que dá para fazer? A resposta é óbvia: você destrói o alicerce da infraestrutura que torna seu inimigo superior. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Não esqueçam de dar uma passadinha na loja do canal. O link se encontra na descrição. Até breve!